Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 31 até o versículo 39. Eu quero meditar com os irmãos a respeito da segurança do cristão. A segurança do cristão. Esse texto de uma riqueza tremenda, vários pastores poderiam falar aqui durante horas e dias a respeito desse texto, então o que a gente vai falar aqui não vai nem arranhar, né, a superfície de tanta riqueza que tem esse texto. Para nos contextuar no presente cenário, esse texto é extremamente relevante para o dia de hoje, em termos de uma sociedade que passa por esse espírito de completa insegurança. Estamos vendo crises em todas as esferas da sociedade, crise de saúde, né? Acabamos de passar por ou estamos passando por uma virose que atingiu mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 6 milhões de vidas foram ceifadas. Estamos passando também por uma crise entre nações. Alguns falam no limiar de uma pretensa guerra mundial. Alguns estão falando que essa guerra já começou. Rússia e Ucrânia afetando tanto a economia como as finanças do mundo inteiro. Uma recessão, uma grande recessão anunciada em 2024. Estamos passando também por uma crise ideológica, um mundo polarizado em diversas visões, intolerância crescente, a geografia ideológica na América Latina sendo alterada e do mundo também, anunciando também uma perseguição aos cristãos. A organização Portas Abertas anunciou um aumento de perseguição, alcançando recordes nunca antes alcançados. Atualmente são 350 milhões de cristãos sendo perseguidos. Essa crise, esse sentimento de insegurança afeta não só todas essas esferas, mas também os corações da humanidade. Crise de depressão, de ansiedade, atingindo níveis alarmantes e afetando não só fora, mas também dentro da igreja. Então, é dentro desse contexto que eu gostaria de convidar os irmãos a lermos esse livro, a lermos esse Romanos 8, de 31 a 39. Nós vamos fazer essa leitura uníssonos, os irmãos assentados, com toda a reverência, façamos essa leitura. Romanos 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39. Todos juntos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai, viva e poderosa. Prepara, Senhor, os nossos corações para recebermos a semente da tua palavra, que possa impactar os nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, então, diante desse contexto, nós podemos, o tema de hoje é a segurança do cristão. Esse texto foi intitulado, o grande teólogo, pregador, Martin Lloyd-Jones, como o texto, capítulo 8, como o texto da segurança do cristão. Porque ele começa no primeiro versículo, Romanos 8, nos falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e encerra dizendo que nada neste mundo, nem no universo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse capítulo 8 nos fala a respeito da perseverança dos santos. Ele é um texto que vai nos servir diante das atuais circunstâncias, das adversidades da nossa vida. Ele vai nos servir como um guia, como uma bússola, para nos trazer ao equilíbrio do nosso estado emocional e da nossa existência nesse mundo, enquanto peregrinos nesse mundo. Esse texto nos fala que de modo nenhum estamos abandonados neste mundo, aparentemente descontrolado, não estamos à mercê das intempéries da natureza e nem à mercê das mentes doentias das grandes lideranças mundiais. Qual é o contexto dessa carta de Paulo? Ele escreveu essa carta no ano de 55, provavelmente até o ano de 57, depois de Cristo. Dentre muitos propósitos, Paulo tinha um propósito de ajudar e de preparar a igreja de Roma ao aumento das perseguições que haveriam nos próximos anos. Nos próximos 10 anos, a partir da chegada dessa carta, a igreja de Roma, a igreja cristã lá em Roma e no mundo, em Jerusalém, perderiam quase a sua totalidade das grandes lideranças. A grande maioria dos apóstolos, nos próximos 10 anos, depois que essa carta havia sido escrita, haveriam de ser assassinados. No capítulo 8, nos apresenta fortes argumentos, e é o que nós veremos hoje, para fundamentarmos a nossa segurança. A nossa segurança, meus queridos, não está nas coisas deste mundo, não está na nossa conta bancária, não está no nosso título, no nosso emprego, no nosso casamento, mas está nesses 3 fundamentos que nós estaremos falando. Paulo vai nos conduzir de forma triunfante, a partir desde os 7 capítulos anteriores, e ele encerra nesse capítulo 8, dizendo que de forma alguma, nada neste mundo vai nos separar do amor em Cristo Jesus. Então, o primeiro fundamento da segurança do crente é que ele é garantido, a nossa segurança é garantido pela própria Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo 31, volte os seus olhos, no versículo 31 inicia assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas são essas? A que Paulo está se referindo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? O que é que estará nos garantindo essa segurança? Nós olhamos, irmãos, nos capítulos anteriores, nos falam sobre a queda, sobre a situação de rebeldia do homem, nos fala a respeito do plano da redenção, mas eu quero me ater apenas a alguns versículos anteriores desse capítulo 8, que vai nos falar a respeito de alguns aspectos, onde mostra claramente que a Trindade está envolvida para garantir a nossa segurança, a nossa salvação. Versículos 27 até o versículo 28, desse mesmo capítulo, nos fala que Deus, na eternidade, escolheu um grupo de pessoas
para ser um povo dele, um povo escolhido por ele, um povo o qual ele habitaria juntamente com esse povo, e que haveria um propósito glorioso e específico para esse povo, que todas as circunstâncias e adversidades da vida seriam com o único propósito de formar nesse povo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Eles seriam transformados, enquanto vivessem nesse mundo conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui Deus escolhendo esse povo eleito. Vemos no versículo 26 também, uma outra pessoa da Trindade, o próprio Espírito Santo, intercedendo, e aqui está no verbo, na voz, aqui no presente, uma voz ativa, mas no presente, o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Nós vemos também no versículo 29, não só Deus, não só o Espírito Santo, mas o Senhor Jesus Cristo envolvido nesse processo de garantia dessa segurança que nós temos, que a Trindade está envolvida atualmente para garantir a nossa salvação. No versículo 29 fala que Deus nos chamou e nos justificou mediante o sacrifício de Cristo e nos glorificou. Aí alguém pode perguntar, mas glorificou? Está na voz passiva, aí do passado, está no passado. Mas F.F. Bruce fala o seguinte, que a santificação é a glorificação iniciada e a glória é a santificação terminada. Então, nós estamos nesse processo de glorificação, a nossa santificação na ação do Espírito Santo, iniciada e vai se consumar. E não há ninguém que vai impedir isso. É nisso que está a nossa garantia, de que a Trindade está envolvida na nosso processo de salvação. O nosso processo de salvação não foi algo que aconteceu lá no passado. E também, por outro lado, não é apenas uma expectativa de futuro, mas é algo presente, é algo real. Nós temos a Santíssima Trindade garantindo de que esse processo vai se findar, vai se consumar no tempo certo. E não há ninguém que vai impedir. Quem será contra esse processo? Ninguém. É por isso que termina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa é a primeira garantia, meus queridos, de que a Trindade ela está empenhada em manter a nossa salvação. Essa é a segurança que nós temos. Em alguns momentos nós participaremos da ceia. E Cristo instituiu a ceia para também nos fazer lembrar de que essa aliança é presente, é uma realidade que nos acompanha, que abraça-nos, que protege-nos, que fortalece-nos, que anima-nos a passar pelos momentos de tribulação. Diante de todas essas coisas, quem será contra nós? Chega até a ser covardia, não é? Quando a gente sabe que o próprio Deus, o soberano do universo, está conosco, nos garantindo a nossa salvação. Quem será contra nós? Segundo fundamento, irmãos, dessa garantia, da segurança do crente, é o amor de Deus. Isso é o que nos dá essa segurança, de que a nossa salvação é fundamentada no grande amor de Deus. Vejamos no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que versículo maravilhoso. A ceia nos aponta para esse sacrifício de Cristo. Deus não poupou o seu único Filho, Ele entregou o seu bem mais precioso para morrer em nosso lugar. Ele não negou o seu bem maior, Ele não negou o que tinha de mais precioso. O que é que faz nós pensarmos ao contrário de que Ele vai desistir de nós? Esse é um argumento fortíssimo, meus queridos, né? Se Deus não negou o maior, o que nos faz pensar ao contrário de que Ele vai desistir de cada um de nós?
Se dependesse, se a salvação dependesse de nós, nós estávamos completamente perdidos. Imagina, meus irmãos, né? Se nós tivéssemos um Deus que fosse mutável. Um dos atributos de Deus é essa imutabilidade de Deus. O que Ele decretou vai se cumprir. Se Ele decretou que você vai ser salvo, vai ser salvo. Não há ninguém que vai impedir essa salvação. E a garantia é, se Ele não negou o seu próprio Filho, Ele vai fazer cumprir todo esse processo. Porque o preço foi caro, foi extremamente caro. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de nós, pois o preço foi caro. O preço foi a vida do seu próprio Filho. George Whitefield, um grande pregador do século XVII, inglês, em uma de suas pregações, ele disse o seguinte: eu me afundaria totalmente sob o pavor de sofrimentos iminentes. Se não existisse, eu firmemente persuadido de que Deus me escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo, e que agora, tendo sido efetivamente chamado, Ele não permitirá que ninguém me arrebate de sua mão poderosa. Essa declaração nos fortalece diante das circunstâncias e qualquer que seja a adversidade que venhamos a experimentar ou que estejamos experimentando na nossa vida. A salvação não depende de nós. A nossa salvação é garantida, é fundamentada no grande amor de Deus. É por isso que nos versículos posteriores, Paulo começa com uma série de perguntas retóricas, nos fazendo, versículo 33, 34, 35, algumas perguntas. E aqui eu quero apresentar o terceiro fundamento da nossa segurança, da nossa salvação, que é a segurança da salvação nossa é para sempre. É uma aliança eterna, de caráter perpétuo. Nós percebemos isso nos próximos versículos, e aí Paulo faz a seguinte pergunta no 33, quem nos acusará? No 34, quem nos condenará? No 35, quem nos separará do amor de Deus? Não é uma questão de dúvida do apóstolo Paulo, mas são perguntas para melhor compreensão do texto. Uma das piores prisões, meus irmãos, que o ser humano pode passar é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele provoca um peso insuportável sobre as nossas vidas. É um sentimento torturante e constante. A culpa é como se fosse o anzol do próprio Satanás sobre o homem, sobre a vida do homem. Uma das declarações mais libertadoras que o Filho de Deus, que a Filha de Deus pode ter, é o que está declarado em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo aqui vai responder nesses versículos de 33 a 35. Por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? E aqui eu quero invocar aqui a visão do foro, né, do grande tribunal. Nós nascemos com a nossa condenação, com a sentença de condenação, cada um de nós. Nascemos com essa sentença de condenação. Acontece que o próprio Deus se empenhou para buscar a mais alta instância recursal, né, no Supremo Tribunal Celestial, onde Ele próprio justificou a nossa condenação, entregando o seu próprio Filho para quitar aquela dívida, para rasgar aquela sentença de condenação. E Ele, o Supremo Juiz, e não há ninguém superior a esse Supremo Juiz, exarou do seu próprio punho a sentença nossa de vida eterna. Então cada um de nós temos em nossas mãos a nossa sentença de vida eterna. Não existe mais nenhum recurso superior. Essa é a nossa sentença, o qual nós temos. E não há ninguém que vai poder nos acusar. Não há ninguém que vai poder nos condenar, pois o próprio Senhor Deus, o Supremo Juiz de todo o universo, nos deu essa sentença de vida eterna.
É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos salva. O diabo não tem o poder, o direito de jogar na nossa cara nenhum tipo de pecado. Se você é um eleito de Deus, se você é uma eleita de Deus, se você não vive deliberadamente em pecado, se tem arrependimento sincero em seu coração, eu tenho que lhe dizer, você é livre de toda a culpa. Abandona toda a culpa que há no seu coração, pois Cristo levou a nossa culpa lá na cruz do Calvário. E eu quero ir agora para o terceiro para a conclusão, meus queridos. No versículo 36 a 39, nos fala a respeito desse caráter eterno. E nós experimentaremos agora, relembraremos através da Santa Ceia, o qual no pão representa ali o corpo partido do Senhor Jesus Cristo, e a Santa Ceia é essa aliança eterna com cada um de nós. E no versículo 36 ao 39 nos apresenta uma lista imensa e linda de que não há ninguém nesse universo que vai poder nos separar do amor de Deus, nem sofrimento, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do futuro, nem ameaças, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Sabe o que significa isso, meus queridos? Essa aliança é eterna. Não há ninguém nesse universo que vai poder quebrar essa aliança. O cálice representa essa nossa libertação da culpa e a nossa aliança eterna. Aqui é a doutrina da perseverança dos santos. A ceia do Senhor, e esse texto aqui, vai nos lembrar que a nossa garantia, a garantia da nossa salvação, ela é garantida pela Trindade, que iniciou essa aliança e que mantém essa aliança, que se empenha atualmente, nesse exato momento, está empenhando para que vai chegar até a sua consumação. A segunda lembrança, a segurança do crente está firmada no grande amor de Deus. Ele não negou seu próprio filho. O que pode nos fazer pensar que ele vai desistir de nós? Ele não vai desistir de nós. E a terceiro e último fundamento, nós somos salvos para sempre. Não há condenação ou acusação contra os filhos de Deus. Nós somos livres, somos livres. Nós não estamos abandonados, meus queridos, neste mundo. Nós não estamos sós. Haverá sim perseguições, haverá adversidades, as notícias ruins aumentarão. Mas uma coisa que nós temos que ter a certeza, é que em nenhum momento estaremos sós. E que nada irá frustrar os propósitos de Deus estabelecidos lá na eternidade. Todos os propósitos de Deus serão cumpridos na sua vida. Todos os propósitos de Deus serão cumpridos na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e vamos louvar com o nosso coral.